Para de ser enganado. Para de ser enganada. Eu acho que já passou dos limites a sua enganação. Tá? Bíblia não é ferramenta de manipulação da mentalidade humana. Bíblia não é uma ferramenta para ser utilizada com eloquência para convencer pessoas de que apenas uma classe específica delas tem a manipulação correta da interpretação escriturística. Então, por exemplo, o que são os oráculos de Deus mencionados em Paulo, né, no Romanos capítulo de número 3, um versículo muito fatídico, muito presente, utilizado para poder salientar isso que eu mencionei. Então está escrito assim, que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então o termo oráculo não é uma adivinhação cabalística, mística, nebulosa, é uma fala articulada, é uma fala racional, é uma fala absoluta do Criador. Por exemplo, se você ler o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, você vai ler escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi um oráculo de Deus para Abraão. Mas precisamos de um exemplo mais vívido. Nós vamos falar de exemplos vívidos aqui. Outro, a codificação dos Aserita Dibot, os 10 ditos no Tanar, em Êxodo capítulo 20, que são chamados 10 mandamentos. Tá? Aqui o oráculo é a instrução, a própria Torá que Deus está dando, separando aqui o sagrado do profano. Mas eu ainda vou ser mais específico e explicar textos em que a palavra oráculo aparece para você entender do que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. Veja bem, primeiro, em Romanos capítulo 3, o que o apóstolo Paulo, Rav Shaul, vai afirmar? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Muita de toda maneira, porque primeiramente, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí, se nós utilizarmos a teologia paulina, nós vamos ver em Romanos 11 o enxerto dos gentios no povo de Israel. Então, será que agora esses oráculos não são confiados a eles também? Já que eles estão enxertados na coluna central receptora desses oráculos? Vamos ver. Então, o que é esse oráculo aqui? A eles foram confiados os oráculos de Deus. Primeiramente, nós estamos falando da preservação meticulosa de cada letra do rolo da Torá. Então os escribas guardam essas letras, guardam as leis da Torá, os oráculos racionais de Deus, obedecer à Torá. Não existe doutrina extrabíblica aqui. Preste muita atenção, não existe um misticismo aqui que pode ser utilizado pela prerrogativa dos oráculos serem dos judeus. Qualquer doutrina cabalística ou qualquer outra hermenêutica que não esteja na Bíblia pode ser aceita. Não é isso que está falando aqui. Olha só, por exemplo, o texto do profeta Jeremias no capítulo 23, a partir do verso 29 até o 31. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Ou seja, o oráculo nos profetas é uma carga intelectual e espiritual que o profeta precisa transmitir. Todo oráculo já foi sempre transmitido. Por isso que foram confiados primeiramente aos judeus, porque os oráculos já foram revelados, já foram mencionados. Não é uma ferramenta de ocultismo doutrinário para poder coagir a mentalidade de quem não conhece tanto quanto a pessoa que está ensinando. Tu toma muito cuidado por aí, tá? Porque Deus força o profeta a falar uma verdade absoluta mesmo contra a sua vontade. Você viu isso em Jeremias capítulo de número 20. O profeta não quer mais profetizar, mas a palavra foi como fogo em seus ossos. Ele não conseguiu se conter, porque é um oráculo que precisava ser passado para o povo. É importante você entender isso. Várias vezes o profeta vai receber a palavra e está escrito assim: e veio a mim o oráculo de Adonai. Aí ele termina de profetizar e fala, oráculo de Adonai. Por quê? Porque o oráculo é essa transmissão real, absoluta e racional do Criador. Nós temos isso, inclusive, no oráculo vivo, na maturidade mencionada pelo escritor aos Hebreus no capítulo 5, a partir do versículo 12. Porque ele diz assim: é necessário que vos ensine novamente os rudimentos dos oráculos de Deus. Será que isso aqui era algum misticismo que os hebreus precisariam aprender novamente? Ou será que seria mostrar-lhes verdadeiramente a Torá e os escritos proféticos, a revelação, o que a Torá e esses escritos proféticos estariam revelando e como isso levaria a pessoa do Messias e a sua doutrina? Os oráculos aqui em Hebreus capítulo 5, que vai estar
estarão desdobrados nos primeiros 2 versículos do capítulo 6 de Hebreus, são doutrinas fundamentais da fé, a saber, são 6 mencionadas ali. Eu duvido que você esteja aprendendo isso na sua comunidade. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu duvido que você esteja aprendendo isso. Por quê? Porque quem estuda isso é evangélico. Não, foi o Messias de Israel que ensinou isso. Isso é uma doutrina que é chamada dos 6 princípios elementares da doutrina do Mashiach. Os oráculos, então, sendo aqui doutrinas fundamentais da fé, você vê que o escritor aos Hebreus está admoestando ou repreendendo aqueles cujo intelecto racional permaneceu infantil e incapaz de processar as profundezas da Torá, daquele que é, então, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem? O Mashiach, Hebreus capítulo 7, Apocalipse capítulo 5, você pode ver isso. Tá, você vê, inclusive, olha o texto de 1 Pedro 4,11. Por isso que se você entra para uma sinagoga messiânica que não ensina Brit Hadashah, você está no lugar errado, você não está entendendo e aprendendo a doutrina dos enviados diretos e nem do Mashiach que dizem confessar. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale como os oráculos de Deus, porque os oráculos de Deus são claros, são diretos. Se você tem uma palavra para transmitir, um sonho que você teve, uma visão que você teve, se você não tem como transferir e transmitir isso de maneira absoluta, racional, de acordo com a Bíblia, não transmita. Se você for falar, fale como os oráculos de Deus, porque todos os oráculos de Deus são claros, não são ferramentas de manipulação eloquente da mentalidade de pessoas ignorantes. Não é usar o povo como massa de manobra, não é você querer ser aquele que sabe mais e a pessoa que sabe menos, então querer acreditar em tudo que você fala, porque ela não sabe checar na Bíblia. Nossa geração, infelizmente, é uma geração de muitos ignorantes. Ao invés de terem pessoas que estão ali aptas a auxiliar, aptas a poder ajudar essas pessoas a entenderem melhor a Bíblia, não. Doutrinas místicas, extra-bíblicas, são mencionadas puxando sardinha para uma etnolatria e fazendo pessoas 2 vezes mais filhas do diabo do que essas pessoas, como Yeshua fala em Mateus, no capítulo número 23. Não é porque você é judeu, ou eu sou judeu, crendo em Yeshua como Messias, que você vai ter medo de falar sobre ele. Se você nega ele diante dos homens, ele vai te negar diante do Pai. Se você é judeu e crê no Mashiach, mas ficar ensinando Brit Hadashah não traz membros, e por isso você não ensina, ou algum outro judeu vai ver e vai te chamar de cristianizado, então você está negando o Messias que tem a interpretação absoluta da Torá. Isso está no Midrash, Kohelet Rabbah, capítulo 11, e várias outras passagens do Tratado Sanhedrin, por exemplo, 99a. Se você não admite e não afirma e não ensina o Mashiach, e você sabe que se você crê em Yeshua, você não vai ser aceito pelos homens, Mateus 10, 22 e outros textos como Hebreus 13, né? A gente tem que carregar o vitupério dele para fora também. Tá? Do acampamento, porque você não vai ser aceito pelos judeus e nem vai ser aceito pelos cristãos, você vai ser rejeitado. Se você não entendeu isso e fica aí no meio termo, acredite. E se você é ouvinte de pessoas assim, que você não questiona isso, e mesmo que questione não tem uma resposta bíblica do que está escrito, cuidado, você está sendo enganado. Quando um profeta transmitiu uma profecia, embora ele tivesse chegado, né, ele tivesse recebido essa profecia em sonho ou visão, porque esse é o padrão de Deus em Números 12, versículo 6, então, eles recebem de forma metafórica, mas têm a racionalidade bíblica suficiente para poder interpretar e falar exatamente o que Deus desejava que fosse transmitido. Falar como que os oráculos de Deus, 1 Pedro 4,11 aqui, é, na verdade, diametralmente oposto a fazer algum tipo de misticismo dando vazão a uma doutrina ausente das Escrituras. Culturalidade não é doutrina. Costumes não são canonizados como a única fonte absoluta do fazer. O oráculo consumado para quem crê em Yeshua como Messias está no livro de Apocalipse. Por isso que lá em 19:13 de Apocalipse está escrito que ele estava com a sua veste tingida em sangue e o seu nome era o quê? O Logos de Deus, a palavra de Deus, o oráculo de Deus, porque o oráculo personificado está na pessoa de Yeshua. Onde foi que ele ficou ensinando misticismo? Não adianta querer inventar. Não estou falando contra a metafísica. Misticismo são doutrinas extrabíblicas baseadas em textos bíblicos para coagir mentes de pessoas que entendem menos do que você. Yeshua, quando veio ensinar, ele ensinou coisas básicas para um povo que andava como ovelha sem pastor. Yeshua, sendo o Logos, o Membra, o Verbo de Deus, é a fala final do Pai que resume todos os outros oráculos anteriores. É por isso que os oráculos foram confiados aos judeus. Nós, os judeus, não
cumpriram 100% de todas essas promessas na parte deles, porque quebraram a aliança. Vem Yeshua, o Messias de Israel, restaura isso. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 1:20, nele todas as promessas de Deus, ou seja, todos os oráculos de Deus, encontram a resposta sim. E é por isso que nós oramos em nome de Yeshua, amém. Porque nele, você vê em João 14:13, o que vocês pediram ao Pai em meu nome, vocês vão receber, porque tudo que Deus prometeu, eu cumpro. Isso não significa que você vai pedir algo que não está na Bíblia, né? Por isso que quem pede errado não recebe, porque pede para gastar nos próprios deleites, é o que Tiago fala. Então, isso aqui é para começar a alertar você, porque está sendo impossível ver esse cenário de coerção mental, ao invés de ser doutrinação, está sendo uma doutrinação religiosa e não uma doutrinação da verdadeira religião, não uma doutrinação verdadeira bíblica. Está sendo um engano atrás de outro engano e pessoas que não sei se são puras ou não, elas caem na religião e com certeza se desviam de Deus. Porque preferem dar mais vazão àquilo que os olhos veem, querem ser iguais a outros aí que parecem ser, se vestindo de tal forma, fazendo isso e aquilo, mas a moralidade continua não retificada. É outro sepulcro caiado, Hasbe Shalom. Não estou fazendo indireta a ninguém, estou falando de uma coisa que é muito presente no cenário religioso. Esse é um recado bem direto, tá? Você vê esse Apocalipse 21:5, olha só, mais uma coisa aqui sobre os oráculos de Deus. Escreve, porque estas palavras, estes oráculos são verdadeiros e fiéis. É o que Yeshua está falando para Yohanan, João. A imutabilidade do oráculo de Deus, palavra não voltar vazia, Isaías 55, versículo de número 11, garante inclusive a recompensa no Olam Abá, Nova Jerusalém. O fato da palavra de Hashem não voltar vazia significa que tudo vai se cumprir. Isso está assegurado apenas através da pessoa do Mashiach, por isso no nome dele nós dizemos o amém, porque ele é o Logos encarnado, aquele que cumpre toda a vontade de Deus sem falhar. Espero que isso tenha aberto um pouco os seus olhos, o seu coração e os seus ouvidos para que você não continue se enganando. E se você continuar se enganando, a responsabilidade é inteiramente sua. Shalom, shalom. A minha missão é trazer a verdade até você. Que Deus nos permita continuar andando nela.